O relatório apresentado na semana passada pelo senador Renan Calheiros pedia o indiciamento de 2 empresas e 66 pessoas, entre elas o presidente da República, Jair Bolsonaro. O número de empresas não mudou, mas foram acrescentados 12 nomes à lista de pedidos de indiciamento. 10 são servidores e ex-servidores do Ministério da Saúde, como a servidora Regina Célia Oliveira, fiscal de contrato do Ministério, e pessoas ligadas a tentativas de intermediar venda de vacinas ao Ministério, como o coronel Elcio Bruno de Almeida e o reverendo Hamilton Gomes de Paula. O relator também incluiu no relatório o pedido de indiciamento do governador Wilson Lima, do Amazonas, e do ex-secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo, como queria o senador Eduardo Braga. Essa questão do Amazonas, o Brasil inteiro testemunhou os fatos horrendos, horrorosos que aconteceram no nosso estado. Pessoas morrendo à porta dos hospitais por falta de oxigênio, morrendo dentro dos hospitais com falta de oxigênio. E durante todo o trabalho desta CPI, ficou fartamente comprovado isso. No total, 80 pedidos de responsabilização por supostos crimes cometidos durante a pandemia. Renan Calheiros citou um por um todos os nomes. Primeiro indiciado, Jair Messias Bolsonaro. Segundo, Eduardo Pazuello. Marcelo Antônio Queiroga Lopes, ministro da Saúde. A lista de crimes supostamente cometidos pelo presidente Bolsonaro não mudou. O relator cita 9 crimes, entre eles epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária, charlatanismo, emprego irregular de verbas públicas e crime de responsabilidade. Mas ele aceitou sugestão para incluir no texto o registro da live feita pelo presidente Bolsonaro, em que associa a vacina com a AIDS, e um pedido de afastamento do presidente Bolsonaro das redes sociais. O pedido é encaminhado à Advocacia do Senado, que deverá acionar o Supremo e a PGR. O senador Fabiano Contarato fez um apelo para que o crime de genocídio de indígenas voltasse ao texto. Aqui na CPI vigora o princípio do indúbio pro società. Na dúvida, eu tenho que proteger a sociedade. Deixa o Ministério Público. Se o Ministério Público entender que o crime contra a humanidade absorve o genocídio de povos indígenas, perfeitamente eu estarei aqui como bom defensor da democracia atendendo. Mas nesse contexto eu faço um último apelo. Coloque no relatório de Vossa Excelência o genocídio dos povos indígenas, porque mais de 1.200 indígenas perderam a vida. Além do presidente, o relatório sugere a responsabilização por crimes relacionados ao enfrentamento à pandemia de 4 ministros do governo: Marcelo Queiroga, da Saúde, Onyx Lorenzoni, do Trabalho, Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, e Braga Neto, da Defesa, e de 2 ex-ministros, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e Eduardo Pazuello, da Saúde. Também estão na lista servidores e ex-servidores do governo, empresários e funcionários ligados às empresas Precisa Medicamentos, Davat Medical Supply, VTC-Log e Fibbank, além de médicos e políticos, como o ex-deputado Roberto Jefferson e os deputados Osmar Terra e Ricardo Barros. Também estão na lista os 3 filhos mais velhos do presidente Jair Bolsonaro. Foram apresentados 3 votos em separado, ou seja, textos alternativos ao do relator. Os senadores Marcos Rogério, Luiz Carlos Reis e Eduardo Girão tiveram 20 minutos para ler os relatórios. Eduardo Girão diz no texto que faltou compaixão ao presidente da República e que foi negativa e condenável a atuação dele durante a pandemia, mas que ele não foi o único culpado. Ele pede o indiciamento do presidente do consórcio Norte-Nordeste, Carlos Gabas, e diz que a CPI produziu um relatório incompleto. Como ignorar, gente, os desvios do consórcio Nordeste? Como ignorar a aquisição de respiradores de uma empresa que produz derivados da maconha? No voto em separado, o senador Marcos Rogério também fez críticas ao trabalho da CPI
e disse que o governo federal não pode ser acusado de omissão. O governo federal adotou todas as medidas de sua competência e responsabilidade, não podendo ser acusado de omissão no combate à pandemia. E quanto às medidas de ponta no enfrentamento da doença, previstas, preventivas ou curativas, a responsabilidade recai sobre estados, Distrito Federal e municípios, entes subnacionais autônomos, para a adoção de políticas de saúde dentro de suas próprias competências, o que ocorreu sem qualquer ingerência do governo federal. O senador Luiz Carlos Reis, autor do outro voto em separado, ressaltou que o governo buscou alternativas e defendeu no texto o que fez durante toda a CPI, autonomia médica para receitar o tratamento precoce. Quero aqui manifestar publicamente meu apoio ao Conselho Federal de Medicina, que, sem conflitos de interesse, tem defendido a autonomia médica e os médicos com a bravura de verdadeiros heróis nacionais. Estes médicos estudaram e continuam estudando. A CPI, ao contrário, virou suas costas e preferiu negligenciar, e apresento no meu relatório 137 estudos, com média de 63% de melhores obtidos com o tratamento de ivermectina. Após a leitura do voto do senador Luiz Carlos Reis, o senador Alessandro Vieira propôs o indiciamento dele pela disseminação de notícias falsas. Essa CPI teve a coragem de pedir o indiciamento do presidente da República, do líder do governo. Não pode fechar os olhos com relação ao comportamento do seu colega parlamentar, senador da República, que repete reiteradamente a mentira como forma de desinformar o cidadão. Pela maneira como, apesar das advertências, o senador Reis reincidiu aqui todos os dias, apresentando estudos falsos, logo negados pela ciência, e pela maneira como incitou ao crime em todos os momentos. Eu queria, nessa última sessão, dar um presente à Vossa Excelência. Senhor presidente. Vossa Excelência será o 81º indiciado desta comissão. Parlamentares governistas fizeram apelos para que o senador Renan Calheiros voltasse atrás na decisão. Queria respeitosamente apelar ao senador Renan Calheiros. Acho que o senador Luiz Carlos Reis, ao longo de todo o trabalho da CPI, ele fixou uma posição, procurou trazer elementos para justificar e legitimar a sua posição. É evidente que se pode discordar, se pode criticar, mas não se pode deixar de dar o mérito ao senador Luiz Carlos Reis pela dedicação que ele se ouve aqui nessa CPI, procurando elementos, argumentos para poder defender a sua posição como o mandato parlamentar lhe confere. Mas o relator manteve o nome do senador Luiz Carlos Reis na lista de indiciados, que chegou a 79 pessoas e 2 empresas. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que nunca interferiu e nem interferirá nos trabalhos da CPI, mas considera o pedido de indiciamento do senador Reis um excesso. A decisão é da CPI, disse ele.